Como utilizar expressões para modificar fonte, cor e várias outras propriedades de uma camada de texto e, inclusive, conseguir fazer algumas coisas bem interessantes, como essa daqui, em que eu consigo fazer esse texto deslocar desta maneira. É isso que eu quero te mostrar agora. Sou o Jack da Two Dead Frog e aqui eu te ensino algumas coisas avançadas de After Effects, principalmente expressões, que são códigos de programação que são fáceis depois que você sabe, mas que podem te trazer muitos benefícios. E algumas dessas coisas, elas não são tão complicadas quanto parece. É o exemplo dessa solução aqui, em que, através de expressões, eu modifiquei a fonte desse carinha, coloquei ele itálico, mudei a cor, mudei o tamanho e até criei um slider para que eu pudesse fazer um replace, ou seja, que eu estou substituindo o texto que está rolando por Two Dead Frog, né, que é o nome do meu canal, e fiz um slider para eu controlar isso, então ele vai deslizando. Como fazer isso? Bom, é isso que eu quero te mostrar agora. Então, eu vou duplicar aqui para ficar mais fácil de te mostrar, começando do zero. Então deixa eu apagar esse slider, deixa eu apagar as expressões. O que acontece? Em uma camada de texto, umas versões que vieram mais novas do After Effects nos últimos anos, trouxeram a possibilidade de você poder editar características do texto. Porque se você lembrar, quando a gente vem nessa abinha aqui, ela é uma aba que ela não tem esses reloginhos aqui de animação. Então, por exemplo, tamanho de fonte. Poxa, eu não tenho como animar isso. Então, se eu vier aqui selecionar a camada, eu não tenho como animar isso aqui. Não tinha. Não tenho como modificar a cor, o espaçamento de entrelinhas, tracking e tantas outras coisas, o negrito, o itálico falso. Eu não consegui editar isso. Hoje, através das expressões, é uma das formas que eu acredito que seja possível você fazer isso. Claro, se eu for mexer na escala, é possível, mas e se eu quiser escalonar só essa palavra, por exemplo, entende? Então, nesse sentido, a única forma de você fazer esse tipo de coisa, de uma maneira um pouco mais rápida, é com expressões. E como que eu faço isso? Se você entrar aqui e apertar Alt, clique aqui no reloginho, ele vai habilitar as expressões desta camada de texto. Por padrão, ele vem esse caminho aqui, text.sourceText, que é basicamente essa hierarquia que a gente tem aqui, text.sourceText. Se a gente fosse querer pegar o sourceText de uma outra camada, daí a gente teria que escrever provavelmente o caminho todo, que é comp ou discomp, e daí colocar o nome da composição aqui. O nome dessa composição é comp2. E daí depois colocar aqui a camada da qual se trata, então você coloca layer, coloca o nome da camada ou o index dela, se eu colocar 1 aqui, por exemplo, vai funcionar. E daí assim eu acesso da mesma maneira a propriedade de texto, só que daí o 1 não pode ser entre aspas. Fazendo isso ou fazendo isso é a mesma coisa. E daí, como que eu faço para acessar as propriedades dessa camada, o estilo dessa camada? É escrevendo a palavra style. E se você ficar na dúvida na hora de escrever e não lembrar o que exatamente tem que escrever aqui, você vem aqui, clica na setinha, vem em texto, não vai aparecer ali, mas eu vou dar uma ajustada para que apareça. Clica na setinha, vem em texto, vem em styling e clica aqui, style. Essa é a palavra que você precisa colocar aqui, né? Então coloca o cursor aqui, faz esse caminho e daí a palavra vai ser colada ali. A partir disso, eu coloco mais um ponto e se eu vier aqui novamente em texto, style, em métodos de texto, aqui ficou para baixo, mas o que acontece é que ali eu vou ter todas as opções que eu tenho de customização, de adaptação da camada de texto. Nesse caso aqui, eu já sei mais ou menos o que eu quero, daí fica fácil. Por exemplo, eu quero escolher outra fonte. Se eu escrever aqui set font, ele já vai sugerir para mim aqui, certo? E é isso que eu quero. E o que eu preciso colocar aqui? 3 parâmetros dentro do parênteses, tá? O primeiro é a fonte,
segundo é quando que começa essa propriedade, essa alteração de fonte, ou seja, em qual caractere você quer que comece e em qual caractere você quer que termine. Esses são os 3 parâmetros. Então, como que eu coloco a fonte aqui? Eu escrevo o nome certinho da fonte aqui dentro, entre aspas. É difícil fazer isso, né, se a gente não tem uma referência, mas você não precisa se preocupar, porque se você vier aqui, deixa eu ajustar. Se você coloca o cursor onde você quer, vem aqui, escolhe Text, escolhe Font, ele abre uma janelinha em que ele lista todas as fontes existentes no seu sistema, certo? Nesse caso aqui eu vou usar a mesma fonte, só que usar o Bold e o Itálico, tá? Vou dar um OK. Só de fazer isso já mudou a fonte ali, você viu? Só que agora eu vou colocar assim, ó, vírgula 0, porque a contagem de caractere começa em 0, nesse caso, 0, 1, 2, 3, até o caractere 10, por exemplo. Pronto, ele só está agindo aqui, nessa primeira palavra, tá? Eu posso continuar colocando propriedades aqui, tá? Vou colocar mais uma propriedade, eu vou colocar o negrito falso, tá? Set false bold. É legal porque ele já vai mostrando. Esse aqui é verdadeiro ou falso, então você coloca true e ele vai funcionar. Só que da mesma forma você pode colocar aqui 0,10, que daí ele vai agir só no primeiro, né? Vou colocar aqui, ó, essa barra transforma tudo que tem no resto da linha em comentário, só pra gente comparar, ó. Tá vendo? Agora ele ficou mais negrito. Legal. O que mais que eu queria fazer? Colocar outra cor. Só que você tá vendo que eu tô repetindo várias vezes esse valor aqui de 0 e de 10? Vai chegar um momento que eu vou ter várias propriedades e todas elas vão usar os mesmos parâmetros. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável. Variável é algo que serve justamente para isso. Poxa, uma informação que eu vou usar várias vezes. Vou colocar aqui, ó, ini de inicial. Var ini igual a 0, ponto e vírgula. E daí, ao invés de colocar 0 todas as vezes, eu vou colocar ini. Isso é legal porque se no futuro eu quiser trocar isso por um valor diferente, eu não preciso vir em cada um dos parâmetros. Eu só venho ali e modifico. Var fin, de final, vou colocar 10, ponto e vírgula, copio e colo aqui, certo? Então, continua a mesma coisa, porque não mudei nada, né? Só fiz uma variável. Outra coisa é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que o negócio vai começar a ficar comprido, né? Então, o que a gente pode fazer? No JavaScript, que é a linguagem que eu uso aqui das expressões de after, você pode quebrar a linha assim e dar um tab, que não tem problema nenhum. Fica até mais fácil de ler, ó, que legal. Então, fica bem bacana de se localizar. Outra coisa que eu vou fazer aqui é trocar a cor. Então, set, vou colocar aqui color direto, que daí vai ser mais fácil de me localizar, ó. Set fill color. E daí aqui, nesse local, eu tenho que escolher a cor que eu quero. E são valores, não é 255, tá? Não é 0 a 255, é 0 a 1. Então, por exemplo, se eu quisesse 255,255,255, esse aqui é um código RGB, eu teria que colocar 1 e 1. E caso fosse qualquer outro valor, eu ia ter que fazer uma regra de 3 para entender qual que seria o valor correspondente em uma escala de 0 a 1. Isso tudo é muito confuso. Então, o que a gente faz? A gente usa uma função que ela justamente facilita isso. Então, eu coloquei é como se fosse branco. Deixa eu ver por que ele não foi. Esse ponto e vírgula tem que tirar. Ficou tudo branco, né? Vou colocar aqui também início e final. Só que eu quero uma cor em específico. Eu quero essa cor aqui. Então, vou pegar o código hexadecimal aqui, dar um Ctrl C. E aqui eu vou criar também uma variável cor. E vou usar essa função aqui, ó, hexa to RGB. E vai fazer justamente isso. Vai converter para mim esse código. Só que esse código tem que estar num formato de string, tá? Senão ele não vai entender. Daí aqui, no lugar desse array com vários números, eu coloco simplesmente cor. Certo? E daí dessa forma ele vai entender. E agora, na verdade eu peguei a cor errada. Deixa eu pegar um amarelinho bem brilhante aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Então eu só substituo aqui dentro.
Pronto. Mas vocês lembram que eu tinha feito aqui no original? Esse texto Two Dead Frog que corria na frase, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então aqui, ó. Aquilo ali é uma propriedade de substituição, que é o Replace Text. Como que ele funciona? Mesma coisa de tudo o que a gente viu até agora. Primeiro você coloca o parâmetro, nesse caso é o texto que você quer que seja adicionado, Two Dead Frog. E agora o início e o final. Então, nesse caso aqui, qual que vai ser o início? Vai ser o I, e o final não pode ser nesse caso aqui ficou o 10, né? Só qual que é o problema? Two Dead Frog, ele tem um comprimento que não é exatamente 10. Ele tem 9 letras, então é como se aqui devesse ser 9. Só que daí, como que eu faço para que isso seja feito de maneira dinâmica sempre? Eu faço da seguinte maneira. Ao invés de escrever aqui, eu vou criar uma variável para isso. Então vou colocar aqui, ó, var texto igual Two Dead Frog. Vou substituir aqui embaixo esse cara por texto, certo? O início vai ser sempre 0. Só que o final vai ser texto.length. O que é texto.length? Escrevi errado. Length. É o comprimento desse stringzinho aqui, ó. Tanto que se eu pegar aqui embaixo e escrever apenas fim, quer ver, ó, vou colocar só fim aqui. Ele vai mostrar 9. Por que 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o comprimento desse cara. Certo? Então, fim sempre vai ser 9. E agora em todos os casos. Tanto na cor, quanto no replace, tanto no fill, quanto no bold falso. Só que eu tinha um slider aqui que me ajudava a fazer ele correr, né? É isso que a gente vai fazer agora. Botão direito aqui para adicionar um efeito. Venho em Expression Controls. Venho em Slider. E daí eu vou criar uma variável aqui, ó. Perdão, não preciso criar variável. Vou vir aqui no inicial e vou pegar o chicotinho e colocar neste carinha aqui. Dessa forma, quando eu mover aqui o slider, ele vai mover o meu ponto inicial. Então, olha só que bacana. Já está funcionando. Legal, né? Diz para mim, o que você achou de tudo isso? Fácil, difícil, médio? Comenta nos comentários, fala para mim o que você achou. E se você quiser mais dicas como essa, considere se inscrever no canal e estar aqui com a gente, porque sempre que tiver um conteúdo novo você vai ficar sabendo. Espero que você tenha gostado dessa solução com expressões e camada de texto. E te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.